que ótimo ter a sua companhia. Seja bem-vindo. Bom domingo. Eu sou Darlisson Dutra e meu compromisso é te mostrar um resumo do que aconteceu de importante nos últimos dias. As notícias mais repercutidas no Brasil e no mundo a partir de agora. Para começar, veja os destaques dessa edição. Nós começamos o Jornal da Semana com o caso do professor esfaqueado dentro de uma escola municipal de São Paulo. O ataque foi feito por uma estudante de 14 anos que tentou se matar e foi contido por outro professor. Nenhum dos dois corre risco de morrer. Agora, a história de um sonho interrompido. Uma jovem grávida estava a caminho da igreja para se casar, mas pouco antes da cerimônia teve de ser levada às pressas para o hospital. Lá, a jovem foi submetida a um parto de emergência. O bebê sobreviveu, mas a mãe não resistiu. Um advogado que dirigia bêbado atropelou e matou um cabeleireiro na Grande São Paulo. Preso, ele confessou aos policiais o consumo de 3 litros de cerveja. A Polícia de São Paulo registrou este ano, até o fim de julho, 558 casos de roubo a veículos e motoristas de aplicativos em todo o estado. Eu conto para você agora que no último fim de semana, 2 motoristas de aplicativos foram mortos a tiros em locais próximos na Grande São Paulo. Os assassinos fugiram. Agora, um absurdo. Um dentista foi flagrado gravando imagens das partes íntimas de uma adolescente de 14 anos em um supermercado de São Paulo. Ele confessou que cometia o crime com frequência e também filmava as pacientes dentro do próprio consultório, sem que elas percebessem. Cenas dramáticas no incêndio em um prédio de 2 andares no Rio de Janeiro. Um imigrante angolano e o filho dele, um bebê de apenas 1 ano, morreram após ficarem presos no apartamento tomado pelo fogo. Um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, deixou 4 mortos e 3 feridos. Uma imagem que marcou a semana foi a da fila por uma das 4.000 vagas de emprego em São Paulo. Além da chance de voltar ao mercado de trabalho, quem decidiu passar horas em pé pôde se inscrever em cursos de qualificação profissional. E falando de mercado de trabalho, o emprego formal cresceu no 2º trimestre deste ano, mas o informal aumentou ainda mais. E é justamente essa informalidade que faz a desigualdade de renda aumentar, segundo o estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O governo divulgou dados do Censo da Educação Superior que mostram grande desistência dos alunos. Os índices refletem o caminho dos que ingressaram em 2010. Uma força-tarefa já começou a investigar se o incêndio que destruiu uma parte da área de proteção ambiental de Alter do Chão, no Pará, teve origem criminosa. Pesquisadores vão levantar o dano causado aos animais. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch publicou um relatório apontando que o desmatamento da Amazônia está ligado ao crime organizado. Desde 2015, 28 pessoas morreram porque tentaram impedir a destruição da floresta. O Ministério do Meio Ambiente não comentou o relatório da Human Rights Watch. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, criticou o pedido da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, de transferir a investigação sobre a execução de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes à Justiça Federal. A família da vereadora também é contra. O advogado de Domingos Brazão disse que não vai se pronunciar. Já a defesa de Rony Lessa afirmou que vê como positiva a fala de Raquel Dodge sobre as irregularidades no inquérito. O advogado de Elcio Queiroz apoiou a decisão da ex-procuradora. Um bolão feito por assessores da liderança do PT na Câmara dos Deputados levou o prêmio de 120 milhões de reais da Mega Sena. Motoristas das chamadas cinquentinhas, que são aquelas motos com um máximo de 50 cilindradas, não precisam mais de aulas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Essa é apenas uma das mudanças que entraram em vigor em quase todo o país. Algumas linhas de ônibus da maior cidade do país começaram a aceitar o pagamento da passagem com cartão de débito ou crédito. O objetivo é reduzir as fraudes nos bilhetes e agilizar o embarque.
O Diário Oficial da União publicou essa semana uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que obriga os agressores de mulheres a ressarcir o sistema público de saúde pelas despesas com atendimento das vítimas. O texto complementa a Lei Maria da Penha e pode ser usado em casos como o de uma veterinária de Goiânia, que ficou com sequelas após ser brutalmente atacada pelo namorado. A polícia de Goiás prendeu um homem acusado de abusar sexualmente de mais de 47 mulheres. Entre elas, uma menina de 12 anos e um bebê de apenas 5 meses. Pelo menos 2 mulheres foram atacadas por um homem na zona oeste de São Paulo. O medo é tão grande que muita gente está evitando sair de casa e andar em ruas mais desertas. A repórter Lívia Raik foi até a região e conversou com os moradores. Agora, olha só essa daqui. 2 homens foram presos depois de furtar uma estátua de bronze em uma praça de São Paulo. Os bandidos carregavam o busto do poeta Vicente de Carvalho quando foram abordados pela polícia. O tratamento dado a uma menina em um shopping da Grande São Paulo virou assunto de polícia. Funcionários de uma loja suspeitaram de um furto e agora são acusados de racismo pela família. Uma mãe comoveu muita gente depois que foi vista no estádio de futebol narrando jogos para o filho que é cego. O caso chegou até a FIFA e agora mãe e filho concorrem a um prêmio internacional. Eu tive o prazer de contar essa história que você assiste agora. Pode preparar o lenço aí. Isso é tudo por enquanto. Adorei ter a sua companhia neste domingo. Semana que vem tem mais.